Graça e paz, esse que tem o prazer de vos cumprimentar é o seu irmão em Cristo, pastor José Freire, e você está aqui no canal Uma Visão Além. No dia de hoje, nós vamos falar um tema importantíssimo, a vida eterna. O que é a vida eterna? O que é a vida após a morte? Mas antes disso, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho e deixasse o seu like e compartilhasse os nossos vídeos com mais pessoas. Vamos então à oração. Bondoso Deus e magnífico Pai, mais uma vez nós nos reunimos na Tua presença, aqui no canal Uma Visão Além, com os nossos irmãos inscritos, os que vão se inscrever. Ó Deus, nós queremos apresentar o mundo inteiro em oração e interceder pelas nações, pelos países, pelos líderes das nações, as autoridades constituídas. Senhor, que o Senhor nos dê graça, nos dê força para prosseguirmos nesta caminhada, nesta jornada. Que o Senhor renove as nossas forças, renove a nossa fé, renove a nossa estrutura, a nossa confiança, a nossa esperança que temos na pessoa do Senhor Jesus. Que a Tua palavra esteja realmente em nossos corações, que sejamos transformados por ela. Renova a fé desta pessoa que ora comigo agora, este filho pródigo afastado dos caminhos, que possa regressar. Essa pessoa que está ouvindo a palavra da cruz, a palavra de salvação, que ela alcance o perdão, que ela se entregue a Jesus, que ela alcance o caminho dos céus. Meu Deus, neste instante, eu sei que tem pessoas que estão passando por situações um pouco complicadas, situações de enfermidades, desemprego, problemas familiares, problemas na escola, enfim, N tipos de situações. Mas nada pode parar, deter, brecar o poderoso nome de Jesus. Nós oramos porque cremos no poder de Jesus, no poder para restaurar vidas, levantar caídos, perdoar pecados, o poder de trazer o homem a ter uma nova vida, uma vida em Cristo. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu oro por esta pessoa que se encontra presa nos grilhões do álcool, nos grilhões das drogas, do crime, do tráfico de drogas. Mas o Senhor tem poder para libertá-los dessas amarras, as amarras do álcool, das drogas, da criminalidade, do tráfico ilegal de drogas. Enfim, ó Deus, são tantas as situações adversas que só o nome de Jesus. A Bíblia nos fala que o Espírito Santo, ele nos convence do juízo e da justiça. E eu creio no poder do Espírito Santo, este poder para nos convencer que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e que não existe outra solução. Por isso nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós rendemos o louvor. Pai de bondade, Pai glorioso, Pai magnífico, renova a fé, a estrutura, a confiança. Senhor, que nós possamos sentir o agir de Deus em nossos corações. Que a paz, a cura, a porta aberta, o milagre entre nesta casa. Que esse espírito de loucura, de depressão, de angústia, essa perturbação maligna seja repreendida e desfeita em nome de Jesus. Nesse espírito que tem se apoderado desta pessoa, eu repreendo em nome de Jesus
Jesus, sai deste corpo, sai desta vida pelo poder sobrenatural que tem o poderoso nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço, papai, em nome de Jesus. Queridos irmãos internautas, eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal. Você deixe o seu like, você que já é inscrito e você que vai se inscrever também. Ative o sininho para receber todas as nossas postagens. Compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas, certo? Vamos ao tema de hoje, a vida eterna. A vida eterna, João 6, verso 47. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. A vida eterna sempre existiu porque Deus sempre viveu e viverá, meus queridos, de forma eterna. Tito 1:2. Viver eternamente é um sonho do ser humano, destacado em muitas culturas, como os egípcios, que embalsamavam os corpos e construíam pirâmides para servir de túmulos cheios de riquezas, pensando que tudo isso serviria para uma outra vida. Mas o apóstolo João é o autor que mais usou esta expressão vida eterna em toda a Bíblia. Das 45 vezes que vida eterna aparece na Bíblia, somente 2 estão no Antigo Testamento. Lá em Deuteronômio capítulo 32, verso 40, e em Daniel capítulo 12, verso 2. E das 43 vezes que é citada no Novo Testamento, 23 estão no Evangelho de João. Por isso que João é aquele que mais citou. A linguagem do evangelista João, queridos, ela é considerada mais espiritualizada, mas, por outro lado, também filosófica, visto que procura dar respostas ao gnosticismo, uma filosofia mística, que negava a ressurreição corpórea de Cristo. E Jesus ensinou sobre a vida eterna e João andou muito próximo de Jesus, dedicando o seu evangelho às sábias palavras de Cristo. Por isso o evangelho de João é a principal referência para estudar esta vida eterna, esse tema. Baseado no texto de João, podemos refletir sobre a origem, como acontece e como alcançar a vida eterna. Mas afinal, o que é a vida eterna? Vamos aprender aqui o que o Evangelho de João nos ensina sobre a vida eterna. Qual a origem da vida eterna? A palavra de Deus nos ensina a vida eterna. Em João 5,39, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 6, capítulo 6, verso 68. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. João 12,50. Eu sei, o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Então a vida eterna vem de Deus, que sempre existiu, conforme está relatado em sua palavra. Jesus é o verbo de Deus encarnado, que vive desde a eternidade, passado e para sempre. João 1:1. A palavra de Deus é a fonte da vida abundante de Cristo. João 10:10. O desejo de Deus para a humanidade é a vida eterna. Em João 6, verso 40, de fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Deus criou o ser humano para viver de forma eterna. Está lá em Gênesis capítulo 2, verso 7 e capítulo 3, verso 22. Mas por causa do pecado veio a morte. Romanos 6, 22, 23. A morte é uma realidade humana, mas através de Jesus, a vida de Deus se manifestou plenamente, vencendo esse aguilhão chamado morte. Em 1 João, primeira epístola de João 1:2. E Jesus nos garante vida eterna pela fé. João 10:28. E eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão,
e ninguém os arrebatará da minha mão. João 17:2, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então, quem tem autoridade sobre a vida eterna é Jesus Cristo, Apocalipse 1:18. Somente através de Jesus podemos nos aproximar de Deus, João 14:6. E receber a vida eterna em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Primeira Epístola de João 5, verso 20. Como é a vida eterna? A vida eterna começa nesta vida através da fé. João 4,14, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. João 4,36, quem lhe concede desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que alegre ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Então, a partir do momento em que passamos a viver para Cristo e morremos para o mundo e os prazeres da carne, Gálatas 2:20, por isso o apóstolo Paulo, meus queridos, ele disse que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, Filipenses 1:21. E então, se já estamos em Deus, vivemos a eternidade com Deus. Após a morte, entramos na eternidade, a morte física. Veja o que João 5:24 fala, meus amados. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, após a morte, esperamos o juízo final, Hebreus 9:27. Quando Deus determinará quem receberá a vida eterna, Mateus 24:47. E quem será condenado para a morte eterna, Apocalipse 20, verso 6, verso 13 e verso 14. Então a morte é apenas uma passagem para a vida eterna. E a vida eterna, ela é eterna em duas vertentes. Ela pode ser eterna com Deus ou eterna sem Deus. A fé na ressurreição dos mortos é uma prova da vida eterna. João 6, verso 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus ressuscitará seus servos para a vida eterna, lá em Daniel 12:2. Ao ouvir a voz de Deus chamando todos os mortos, ressuscitarão, João 5, 28, 29. Então, devido à fé, os primeiros cristãos não tinham medo da morte, sendo muitos deles martirizados, acreditando que a ressurreição para a vida eterna com Jesus, como Jesus tinha prometido, eles iriam ressuscitar. Mas como alcançarmos a vida eterna? Jesus morreu para nos dar a vida. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Tem que crer. E Jesus temos vida abundante, João 10:10. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna, primeira epístola de João 2:25. Então, tudo o que você precisa ser feito para ter a vida eterna já foi realizado por Jesus na cruz. O motivo da morte e ressurreição de Jesus é vencer a morte e abrir a porta para a eternidade pela fé, para todos os que creem em Jesus. Se você não crê, não tem problema, você vai ter consequências também. Nós precisamos crer para alcançar a vida eterna. João 3,16. Por isso, quem crê no Filho tem vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Infelizmente, muitas pessoas, meus amados, se recusam a crer, como os judeus fizeram no tempo de Jesus e dos apóstolos, Atos 13:46. Mas aqueles que creem recebem pela fé a vida eterna, Atos 13:48. A fé em Jesus é a base espiritual para a vida eterna. Primeira Epístola de João 5:11 e 13. E esta vida é totalmente gratuita, Tito 3:7. Crer na vida eterna requer não amar o mundo. Em
Então João 12:25 fala assim, ó: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem perder por amor de mim, ganhá-la-á. Em João 6:27, trabalhem não pela comida que se estraga, mas na que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. Então, meus queridos, Jesus ensinou a abrir, né? Ele nos ensinou a abrirmos a mão dessas coisas que são terrenas, para você alcançar a vida eterna. Tá? Outra coisa que a gente entende, temos que compreender: esqueça, abre mão dos desejos da carne, ao ponto de simbolicamente arrancar a mão ou o olho, né, como está lá em Mateus 18:8, para você obter a vida eterna. Então, deixe o mundo, porque por isso Jesus prometeu: quem deixa tudo por amor de Deus receberá a vida eterna, Lucas 18:29. Mas quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. E quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, Gálatas 6:8. Quem não ama o seu próximo não está pronto para viver eternamente com Deus e as pessoas que o Senhor ama. Primeira Epístola de João 3:15. Por isso, precisamos ser perseverantes. Romanos 2:7. Creia na vida eterna. Conclusão, meus queridos. João 17:3. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Não existe vida eterna sem Jesus. Enquanto vivemos neste mundo, lutamos todo o tempo contra o mal, a carne e o mundo. 1 Timóteo 6:12. E precisamos, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Judas 1:21. Então, através da palavra de Deus, conhecemos sobre a eternidade preparada pelo Senhor para nós. E podemos viver essa nossa nova vida em Cristo e crer que viveremos para sempre com Deus. Que Jesus nos salve e nos conceda vida eterna. Graça e paz.